Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito sério. É a tibieza. Pessoas tíbias. Você sabe o que é tibieza? Tibieza é uma frouxidão da alma. É uma frouxidão, é uma fraqueza, uma dificuldade de assumir responsabilidades. Então, uma pessoa tíbia, com tibieza, é uma pessoa débil, é uma pessoa fria, é uma pessoa sem entusiasmo, sem ardor, é uma pessoa morna. E isso é considerado um pecado espiritual. Só que pecado aqui, eu me refiro à patologia. Então, uma pessoa tíbia, ela tende a se tornar depressiva, apática, sem amor, sem capacidade de reconhecer as virtudes. E se você fizer uma análise profunda sobre a sociedade como nós estamos vivendo hoje, nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas tíbias, pessoas mornas, pessoas fracas. Isso de qualquer religião. Eu vejo cristãos e católicos que são tíbios. Tudo culpa o demônio toma conta da vida deles. Eles estão na igreja, mas não têm força espiritual. Isso é a tibieza, é a fraqueza, a frouxidão espiritual. Eu vejo espíritas, candoblecistas, kardeques, pessoas que vão para os centros que seria para se sentirem mais fortes, mas se sentem obsediados, assediados espiritualmente e se entregam àquele espírito, àquele demônio, àquele ser que toma conta dessas pessoas. Então, uma fraqueza espiritual muito grande. E aqueles que não buscam uma vida espiritual, que já entraram numa tibieza tão grande que eles não buscam mais a santidade, se entregaram a falta de virtudes. É que me fugiu a palavra que se dá. Há pessoas que se entregaram à corrupção, à mentira, à falta de virtudes. Elas não buscam mais a santidade, elas não buscam praticar um ato de piedade, um ato de bondade pelo próximo. Então isso está tornando o ser humano frio, com o coração frio, um ser humano agressivo, violento e fraco, que acaba sendo influenciado por espíritos e por pessoas. É sugado energeticamente pelos ambientes, pelas pessoas, por causa dessa tibieza, essa fraqueza espiritual. Isso é muito sério, você precisa olhar para isso. Sugiro que você escreva aí no Google, pesquise mais sobre o que é tibieza, que você procure outras pessoas que vão se aprofundar mais nesse tema, no aspecto espiritual a respeito da tibieza. O que leva a pessoa a viver na tibieza é porque ela comete muitos atos veniais. O que seriam atos veniais? Um ato venial são pequenas falhas, pequenos delitos. E você vai perdendo a sua força, a sua capacidade, vai se tornando uma pessoa procrastinadora, preguiçosa, vaidosa, orgulhosa. Por exemplo, um ato venial significa um pecado que não te afasta de Deus, que pode ser perdoado com facilidade. Não é um pecado mortal, seria venial. Isso vem do cristianismo. No entanto, quando você pratica muitos atos veniais, atos pequenos, de falhas pequenas, e você não se corrige no pequeno, isso são como larvas pequenas que vão crescendo dentro de você e vão te corroendo por dentro, até que você se entrega às atitudes de um ser tibial, de frouxidão espiritual, você se torna fraco espiritualmente. Então vamos dar exemplos para ilustrar isso. O que seria uma atitude venial? Você já está de barriga cheia, mas você se permite comer um sorvete. Você está na sua casa, comeu um sorvete e alguém pergunta quem comeu aquele sorvete. Você mente dizendo que não foi você. Isso não é um pecado mortal, mas o simples fato de você fazer pequenas mentirinhas, não assumir os seus erros, não segurar a sua gula, sabe, não segurar a sua preguiça, ficar 10 minutinhos deitado a mais, você não vai para o inferno porque você tinha que levantar 8 horas e você levantou 8h10. Você não vai ser demitido do seu trabalho ou
ir para o inferno porque você chegou 10 minutos atrasados no seu trabalho. Só que cada vez que você cede a essa atitude venial, ou seja, de falha, sabe, de não ter um comportamento ordeiro, disciplinado, santificado, de virtuoso, você vai se fragilizando. Então, quanto mais você cede a essas atitudes veniais, mais uma pessoa com tibieza você se torna, mais você se torna uma pessoa fraca espiritualmente falando. Ninguém começa já sendo viciado em drogas ou em pornografia. Você começa olhando uma vez um vídeo de pornografia. Começa se masturbando para aquilo um dia. Depois você não consegue mais parar de assistir aquilo. Tá todos os dias vendo pornografia e se masturbando. Todos os dias tendo que sair gastando o dinheiro dos outros para consumir algum tipo de droga. Ou seja, chega uma hora que de tanto praticar essas pequenas ações, falhas, veniais, pequenos atos falhos, mas de pequeno em pequeno, sabe aquela história de grão em grão a galinha enche o papo? De gota em gota a pedra se quebra? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de gota em gota, de atitudes nocivas, de atitudes erradas, você se torna uma pessoa sem virtudes. E aí você se prejudica. Eu estou usando uma terminologia cristã, mas eu estou falando de patologias humanas. Ninguém se torna procrastinador se não tiver tido antes um monte de atitudes veniais, um monte de pequenas atitudes falhas no qual você deixou de ser disciplinado, organizado. De tanto você ficar deixando 2 minutinhos para depois, 3, chega uma hora que você está deixando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ninguém começa a ser um grande preguiçoso já de casa, um grande viciado em qualquer coisa já de cara. Sempre começa aos poucos. Você começa cedendo aos poucos aquilo. E aí cada vez que você cede a um ato falho, sabe, a uma ação errada, a uma ação equivocada, você se torna mais fraco espiritualmente. O poder dos santos, daqueles que foram considerados santos ou gênios ou pessoas de muitas virtudes, não é porque elas eram grandiosas no sentido de serem muito disciplinadas e etc. Elas se tornaram isso, mas é porque elas, todos os dias, Santo Agostinho, todos os dias, por exemplo, ele deitava na cama e ele fazia uma meditação. Aonde que eu errei no dia de hoje? Qual foi o pecado que eu cometi no dia de hoje? O que eu preciso corrigir em mim no dia de hoje? Para que amanhã ele faça diferente. Então o poder do santo está em não se permitir fazer um atinho falho sequer. É buscar ser o melhor possível todos os dias. Ser o mais santo, o mais ético, o mais bondoso, o mais verdadeiro todos os dias. Porque isso te dá poder espiritual, isso te dá gozo, isso te dá paz. Se você consegue ter domínio próprio sobre o seu lado animal, instintivo, físico, você passa a ter domínio sobre a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que você vai pensar. Então isso torna você uma pessoa equilibrada. Essa é a atitude dos monges tibetanos, por exemplo. Isso é o que torna eles as pessoas mais felizes do mundo, com uma mente mais equilibrada. É porque eles praticam essas atitudes diariamente de corrigirem as pequenas falhas. Existem alguns preceitos budistas que se deve fazer para você manter-se numa atitude santa. Não pode inventar mentiras, não se pode matar animais, não se pode ter pensamentos maus sobre alguém. Então você corrige os pensamentos. Imagina as atitudes. Você não pode falar mal de ninguém. Você não pode perder tempo com fofocas, com coisas bobas. Você tem que colocar a sua vida, sua energia, sua disposição em fazer o bem, em pensar o bem, em desejar o bem para as pessoas, em ser generoso, em ter compaixão. Então o caminho budista da santificação é procurar se tornar uma pessoa cada vez mais virtuosa, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais desapegada. E isso torna eles capazes de viver fora da sociedade. Isso
tanto os monges quanto os santos, ou qualquer pessoa que quer se tornar um ser mais virtuoso. E para a nossa sociedade hoje, que está tão debilitada, isso parece uma coisa terrível, você ir se corrigindo, porque a lascívia da sociedade está sendo tão grande que nós nos entregamos às falhas. A gente se dizer que é preguiçoso, se dizer que é vaidoso, se dizer que é uma pessoa estressada mesmo, que eu sou de personalidade forte, é bonito. As pessoas acham bonito isso, como se isso realmente fosse te dar poder. E pelo contrário, isso está te destruindo por dentro. Não é à toa que a gente encontra essas pessoas depressivas, ansiosas, tomando um monte de remédios, somatizando muitas coisas. E se você vai olhar a vida dessas pessoas na prática, elas são pessoas que praticam muitos atos veniais, de pequenas falhas, de descuido das virtudes, até se tornarem tíbias, pessoas frouxas espiritualmente, frias, fragilizadas, sem entusiasmo, debilitadas espiritualmente, emocionalmente e em todos os sentidos. Então, 8 formas de você analisar se você está seguindo esse caminho de se tornar uma pessoa tíbia. Você está se omitindo a ter ações generosas com relação às pessoas. Então você está deixando de praticar o bem, você está deixando de ser bondoso com os próximos, generosos, de servir socialmente as pessoas. Então isso mostra que você está abrindo mão da virtude de ser bom para ser uma pessoa mais individualista, egocêntrica. Então esse aspecto está crescendo dentro de você. Ou você é aquela pessoa que faz por aparência os atos de generosidade, mas você faz de qualquer jeito, você não coloca amor real pelas pessoas, por aquelas coisas que você está fazendo. Então isso mostra que você está negligenciando o seu crescimento espiritual. Outro ato é aquela pessoa que acha que toda a vida espiritual dela vai mal, como se o espiritual fosse o problema e não você, que é o problema por não estar crescendo de forma virtuosa, por não investir no desenvolvimento de virtudes. Você sabia que existem mais de 200, ou pelo menos 200, características positivas que você precisa desenvolver? E muitas das vezes você não desenvolve? Dá algumas aí, Francisco. Ser uma pessoa calma, ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa que ama, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa benevolente, ser uma pessoa que se desapega de conceitos e coisas. Você está investindo para se desenvolver esse tipo de pessoa? Se tornar uma pessoa mais empática com o próximo? Ser uma pessoa mais focada? Ser uma pessoa com acabativa, começar uma coisa e terminar? Você está investindo a sua vida nisso? Ser honesto, ser transparente, ser uma pessoa sábia. O quanto da sua vida você está gastando tempo com coisas supérfluas ao invés de investir na sua construção pessoal, na sua intelectualidade, se tornar uma pessoa mais culta, mais erudita. Ah, Francisco, isso é muito chato. Bom, quanto mais você se dedica à vida espiritual, quanto mais você se dedica à aquisição de virtudes, mais forte você fica, porque a única coisa que fortalece o ser humano são as virtudes. A desorganização enfraquece você, a organização te dá força. Uma pessoa indisciplinada, ela é uma pessoa que ninguém pode confiar nela, porque ela não consegue ter compromisso com o horário, ela não consegue ter organização de um espaço, ela não tem força sobre os próprios pensamentos e sentimentos, ela é vítima de si própria. Ela tem um corpo que ela habita, a alma dela habita esse corpo, habita a mente dela, mas ela não consegue dominar o próprio corpo, a própria mente, as próprias emoções, os próprios comportamentos. Isso é o problema de quem é indisciplinado. Uma pessoa disciplinada, ela tem poder,
Ela domina o que ela está pensando, o que ela está sentindo, como ela está se comportando. Então ela é uma pessoa que, se ela assumir um horário, ela vai cumprir aquele horário. Se ela disser que vai fazer uma coisa, ela vai conseguir fazer. Só existe força nas virtudes. O quanto a sociedade está falando de virtudes hoje em dia. O quanto você está investindo da sua vida para ser uma pessoa mais virtuosa. Pensa nisso. Se você não investir para se tornar uma pessoa mais virtuosa, é óbvio que você vai se fragilizar cada vez mais. E aí o caminho para quem se fragiliza é ser obsediado espiritualmente, ter frouxidão espiritual, é ser medíocre espiritualmente. Não adianta rezar. Não vai ter força para concretizar, não vai ter energia para fazer as coisas acontecerem. Porque são as virtudes que te fortalecem. Então não dá para você querer ir para a igreja um dia e sair da igreja e fazer tudo errado depois e achar que isso vai resolver seu problema. Não é mágica. A igreja não é mágica, a vida espiritual não é mágica, é trabalho, é firmeza, é ação, é esforço, é dedicação. Outro sinal de que você está se tornando uma pessoa cada vez mais fragilizada é quando você age sem pureza de intenções. Ou seja, quando você age de forma apenas para aparecer. Então você fala de amor para aparecer porque é bonitinho, você fala de coragem para aparecer porque é bonitinho, você vai para as igrejas porque é bonitinho, mas você não tem uma intenção verdadeira de ser bom, de se santificar, de melhorar, de evoluir. Para evoluir você precisa ter uma intenção real, verdadeira, de evoluir, de se tornar uma pessoa cada vez melhor. Entenda, eu quero me tornar uma pessoa cada vez mais santa. Santo aqui, o qual me refiro de sanidade, de ser saudável. E não de ser um santo endeusado por pessoas, que as pessoas ficam orando, acendendo vela para mim, porque eu não acredito em ficar acendendo velinha, essas coisas, eu não sou dessa linha. Eu acho que o que muda a sua vida é a virtude, é a transformação, é a ação. Sabe, você se tornar uma pessoa firme, com o pé no chão, com ações, virtuosa, isso vai mudando a sua vida. Se torne mais disciplinada, se torne mais organizada, se torne mais corajosa, bondosa, inteligente, intelectual. É isso que vai mudar a sua vida, com ações, sabe? Não é só pensar, é agir também. Isso vai mudando a sua vida, cada dia mais. Então tenha intenções verdadeiras de evoluir. Intenção real, sabe? Se você for orar, se você acredita em oração, se ajoelha e pede a Deus de verdade. Oh, Deus, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero mais santidade, eu quero mais cura, eu quero ser mais virtuoso. Mostra onde eu estou errando. Esteja preparado para ver onde você está errando, para se corrigir. Me dá força para que de fato eu me torne cada vez mais santo, sabe? Mais saudável, mais são, santo de são. Isso vai te fazer cada vez mais forte. Próxima atitude: contentar-se com a mediocridade, com a negligência em formar hábitos virtuosos. Hoje a sociedade não se preocupa mais em formar pessoas virtuosas. É um monte de informações, então quem tem mais informação tem mais poder financeiro muitas das vezes, mas não tem o poder espiritual. Não se tornam pessoas de caráter bem formado, de personalidade bem formada, sabe? Personalidade sã, personalidade saudável, caráter saudável, ético. Esse é o ponto principal que a gente deve investir na sociedade hoje, sermos pessoas éticas, bondosas, verdadeiras, amorosas, éticas, alegres, gratas. Formar cidadãos éticos, bons, saudáveis. E aí sim você constrói uma sociedade saudável, empresas saudáveis, e não pessoas gananciosas por poder. Então focar na aquisição de virtudes. Outra atitude que torna você uma pessoa cada vez mais tíbia é desprezar as pequenas coisas. Se permitir ceder a pequenas faltas.
ficar rindo dos outros, fazendo chacota dos outros. Sabe, ser uma pessoa saudável não é ser uma pessoa chata, não. Mas é ser uma pessoa que brinca de forma saudável, sem fazer bullying. É uma pessoa que cresce de forma saudável. É isso que se você quer crescer realmente, espiritualmente, ganhar poder espiritual, você precisa fechar os buracos da autocorrupção que você pratica. Ah, Francisco, eu sou santo, eu não sou uma pessoa corrupta. Quando você não investe no seu autoconhecimento, isso já é um tipo de corrupção. Quando você não está crescendo espiritualmente, intelectualmente, você está se corrompendo. Você não está produzindo o que deveria produzir, você não está crescendo como deveria crescer. É uma corrupção moral. Você não está crescendo como deveria. Uma outra atitude tíbia é você pensar em todo o bem que você já fez e esquecer do bem futuro que você tem que fazer. Muitas pessoas se entregam aos bens que já foram praticados, elas esquecem que o principal é o bem que você continua fazendo. Enquanto vida houver, enquanto vivo você estiver, o bem você tem que continuar produzindo. Você não vai crescer do bem que você plantou no passado, é o bem que você continua fazendo no aqui e agora. É plantando essa semente, essa energia, essa ação benéfica aqui e agora. Sabe, a vida inteira, até seu último suspiro. Até enquanto você estiver morrendo, se possível, está praticando o bem. E por fim, o que torna uma pessoa frágil espiritualmente, né? O que torna uma pessoa medíocre na alma, com essa patologia da tibieza, é você praticar aqueles atos que eu já falei no início, dos pecados veniais, cometer os pequenos erros diários e não procurar se corrigir nas pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que vão fazer grandes homens, ou as pequenas coisas que vão destruir grandes homens e grandes mulheres. Então é isso, desejo para você um ótimo dia, que você faça uma ótima reflexão sobre esse assunto que eu considero importante para o seu crescimento espiritual, emocional, profissional. Leva isso para todas as áreas da sua vida. Que tipo de profissional você está sendo? Que tipo de pai, mãe você está sendo? Que tipo de marido, de filho? Que tipo de amigo você está sendo? Com relação à sociedade, o quanto você está contribuindo com a sociedade para ela ser melhor? O quão omisso você está sendo na vida? O quão bem você está deixando de fazer ou você está produzindo na vida? Pessoas que buscam ser cada vez melhor, elas buscam fazer o bem e evoluir todos os dias. Quando você não está fazendo isso, você está se aproximando dessa patologia da tibieza, da frouxidão espiritual, da fraqueza espiritual. Pensa nisso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas, tá certo? Deixa teu comentário aí embaixo o que você achou. Gratidão.